Minha vizinha espalhou que eu fazia magia negra, porque não emprestei açúcar. A coisa toda começou por causa de um saquinho de açúcar. Um simples saquinho de açúcar, acredita? Eu também não acreditei no começo. Achei que era piada, ou algum mal-entendido. Mas a verdade é que a Marta, minha vizinha da casa 05, conseguiu transformar uma recusa educada em um escândalo de bairro, com direito a boato, fofoca e até oração coletiva na porta da minha casa. Sim, você não leu errado. Teve gente ajoelhada no meu portão rezando por mim, como se eu fosse a reencarnação da feiticeira do século passado. Mas calma, que eu vou contar direitinho, porque essa história não tem como ser resumida. Eu moro num condomínio pequeno, daqueles em que todo mundo sabe da vida de todo mundo, se a grama do seu quintal tá cortada, se seu carro não tá na garagem, se você brigou com o marido na varanda. E a Marta sempre foi do tipo que se mete em tudo. Ela é aposentada, vive sozinha com o gato dela, que, sinceramente, tem mais simpatia que ela, e passa o dia na janela, espiando a rua. Sabe aquelas pessoas que giram a cabeça igual coruja sempre que ouvem o som do portão? É ela. E desde que eu me mudei pra cá, ela já cismou comigo. No começo era implicância velada. Comentários sobre minha roupa. Pergunta atravessada sobre o porquê de eu viver trancada em casa. Nossa, você quase não sai, hein? Ou então você não trabalha fora. Que vidão! Sempre com aquele tom que não é elogio nem preocupação, mas puro julgamento. E eu sempre respondi com educação, sabe? Porque fui criada assim, e porque eu achava que era só coisa de vizinha idosa e curiosa. Mas aí veio o episódio do açúcar. Uma segunda-feira nublada, eu trabalhando de casa, um olho no notebook, outro tentando lembrar se tinha comida na geladeira. Toca a campainha. Era ela. Oi, vizinha. Me empresta um pouquinho de açúcar? Acabou e eu queria fazer um bolo. Tudo normal, se não fosse pelo fato de que essa já era a terceira vez na mesma semana que ela vinha pedir alguma coisa. Na quinta passada foi fermento, no sábado foi papel alumínio. E agora açúcar. Eu respirei fundo, fiz um sorrisinho e disse: Então, Marta, hoje não vai dar. Tô meio na correria, nem sei se tem aqui. Ela deu um sorrisinho falso, entendi, virou as costas e saiu. Achei que tinha terminado ali. Mas não. Aquilo foi só o começo da palhaçada. No dia seguinte, quando eu fui tirar o lixo e aproveitei para dar uma olhada na caixa de correio, já senti que tinha alguma coisa estranha no ar. Primeiro, a vizinha da casa 03, que sempre me dava bom dia sorridente, fingiu que não me viu. Depois, o seu Almir, que varre a calçada religiosamente às 7 da manhã, cruzou os braços e me olhou com uma cara de nojo que eu só tinha visto ele fazer quando o cachorro do sobrinho dele fez cocô na sala. Foi só quando entrei em casa e olhei o celular que entendi o porquê. Eu fazia parte do grupo de WhatsApp do condomínio, aquele famoso grupo em que o povo discute de tudo, desde o cachorro que late de madrugada até a cor da tinta da fachada, e a Marta tinha mandado uma sequência de mensagens que mais pareciam trechos de novela mexicana. Ela escreveu assim: Gente, eu não queria trazer esse tipo de coisa aqui, mas tô muito preocupada. Ontem fui pedir açúcar para minha vizinha da casa 07 e ela me tratou com uma frieza de dar medo. Algo nela não tá normal. Já reparei que ela acende umas velas estranhas no quintal, e sempre tem uns cheiros esquisitos vindo da casa dela. Será que a gente precisa orar por essa alma? O grupo explodiu. Teve de tudo. Desde emoji de oração até gente perguntando se eu mexia com macumba. Uma tal de Lourdes mandou até áudio chorando, dizendo que tinha sentido uma energia pesada quando passou na frente da minha garagem. Eu estava tão chocada que tive que reler as mensagens 3 vezes para entender o nível do absurdo. A Marta conseguiu, em menos de 24 horas, transformar uma negativa de açúcar em um caso espiritual. E como se não bastasse o escândalo virtual, ela ainda foi mais longe. À noite, eu ouvi barulho de gente na rua, e quando espreitei pela cortina, vi um grupo de moradores, com Bíblia na mão e tudo, fazendo uma corrente de oração de frente para minha casa. A Marta liderando, é claro, com uma camisola de flanela florida e uma vela na mão, dizendo que era para quebrar as correntes do mal que estavam pairando ali. Eu fiquei entre rir, chorar e sair na varanda gritando: vocês estão doidos. Mas me contive. Porque se tem uma coisa que aprendi nessa vida é que escândalo público só piora o caos. Só que a vontade de dar na cara dela. Essa bateu forte. O pior de tudo é que o cheiro que ela mencionou vinha de um incenso que eu acendo toda noite antes de dormir. Um incenso. E as velas? Ora, vela aromática, minha filha, tem em qualquer loja de decoração.
Mas vai explicar isso para um bando de vizinho fofoqueiro que assiste série de exorcismo como se fosse Discovery Channel. E a Marta, se fazendo de vítima, chorando nos áudios, dizendo que só queria ajudar. Era só o começo, mas eu já sabia, aquela mulher ia me dar muita dor de cabeça. Depois da palhaçada da oração coletiva na minha calçada, eu achei que a coisa ia esfriar. Que talvez alguém com um pingo de juízo fosse abrir a boca no grupo e falar: gente, vocês estão exagerando, é só uma vizinha que gosta de incenso e vela perfumada, não uma sacerdotisa do mal. Mas não. O circo só cresceu. A Marta não só triplicou os áudios, sempre naquele tom falso de preocupação, com suspiros forçados e pausas dramáticas, como ainda começou a dizer que tinha tido visões espirituais. Isso mesmo, visões. Segundo ela, sonhou com um corvo na minha janela e acordou com o coração acelerado, interpretando como um sinal de que algo obscuro habitava ali. E como se não bastasse toda essa novela paranormal, ela resolveu organizar um abaixo-assinado. Você tá entendendo o nível da loucura? Um abaixo-assinado, impresso, com canetinha colorida para destacar o título: Moradores pela Paz e Limpeza Espiritual do Condomínio. Eu ri. Juro que eu ri. Quando uma vizinha mais próxima me contou, a Fátima, da casa 08, que tem o coração bom mas não se mete. Eu dei uma gargalhada tão grande que derrubei meu copo d'água. Mas a Fátima estava séria. Disse que o papel já tinha rodado metade da rua e que 4 casas tinham assinado. A justificativa era que minha energia negativa estava influenciando o clima do condomínio, que as plantas dos vizinhos estavam morrendo, que o filho da dona Lourdes teve pesadelo 3 noites seguidas, e que tudo isso começou depois que a moça da casa 07 se recusou a compartilhar. Sim, eles estavam ligando meu egoísmo com açúcar à desgraça coletiva. Um verdadeiro surto coletivo com roteiro de filme ruim. E o pior, a tal Marta foi até a síndica. E a síndica, que também é uma beata surtada e adora uma atenção, me mandou mensagem querendo marcar uma conversa sobre convivência harmoniosa. Eu tive que segurar minha vontade de mandar ela conversar com a consciência dela, porque eu nunca nem respondi bom dia atravessado. Pelo contrário. Já emprestei escada pro vizinho, já ajudei com a mudança da dona Neia, já fiquei com o cachorro da Thalita quando ela viajou. Mas bastou uma recusa, uma mísera colher de açúcar negada, para eu virar bruxa. No grupo, começaram a postar indiretas. Teve uma imagem de São Miguel Arcanjo com uma legenda dizendo protegei-nos do mal disfarçado de vizinha, que foi repostada 3 vezes em menos de 2 horas. Eu fiquei pensando se era melhor rir ou chamar a polícia. Porque se isso fosse em outro bairro, com outro tipo de gente, era processo. Mas ali, eu sabia que brigar só ia virar combustível para Marta. Ela queria o espetáculo. Ela se alimentava de caos. E pior, ela estava se sentindo a protagonista. Aquela doida estava amando a atenção. Até mudou a foto do perfil do WhatsApp para uma imagem dela de olhos fechados, rezando. Juro. A legenda? A fé me guia. E eu, seguindo firme, fingindo normalidade, mas preparando o contra-ataque em silêncio. Porque se ela queria guerra fria, eu ia dar guerra térmica. Eu podia muito bem ter surtado, feito escândalo, batido boca no grupo e até ameaçado a Marta de processo por calúnia, mas eu quis fazer melhor. Se ela estava jogando baixo, eu ia jogar inteligente. E comecei com um detalhe que ela jamais esperava: flores. Isso mesmo. Eu comprei, com todo o carinho do mundo, uma jardineira nova e plantei girassóis na parte da frente da minha casa, bem visível. Flores lindas, vibrantes, com um bilhetinho na cerca que dizia cultive o bem. Eu queria que a Marta surtasse tentando entender. Porque quem, na cabeça dela, faz magia negra e ao mesmo tempo planta girassol no jardim? Essa mulher ia perder o sono tentando decifrar meu jogo. E perdeu. No dia seguinte, ela passou em frente fingindo que estava olhando pro chão, mas os olhos dela estavam grudados nas flores. Eu fiquei só observando da janela, tomando meu café com gosto de vitória. E foi aí que decidi intensificar. Comecei a andar pelo condomínio sorridente, cumprimentando todo mundo com entusiasmo exagerado. Bom dia, seu Almir. Como vai a senhora, dona Lourdes? Nossa, essa rua tá cada dia mais linda, né? Tudo com um tom tão doce que parecia ironia, e talvez fosse mesmo, um pouquinho. Teve vizinho que ficou confuso, teve gente que começou a responder de volta, desconcertado. E a Marta? A Marta começou a parecer uma personagem de filme de terror que perdeu o controle da própria criação. Porque quanto mais normal e carismática eu agia, mais ela perdia a razão. Até que, um dia, eu fiz o movimento final.
Chamei as crianças da rua para um dia da pintura no meu quintal. Preparei tintas, folhas grandes de papel, uns lanchinhos com suco e brigadeiro, coloquei uma música instrumental no fundo e avisei no grupo: quem tiver criança em casa, traga para se divertir um pouco, ambiente leve e criativo. O que aconteceu? As mães adoraram. Vieram quase todas. Até a Thalita, que tinha assinado o abaixo-assinado, apareceu envergonhada com a filha. As crianças pintaram, brincaram, comeram, tiraram foto. E eu? Eu tirei uma foto geral do evento e postei no grupo com a legenda: Tarde de arte, cor e boas energias. Que a paz vença sempre. A Marta respondeu com um emoji de palhaço. Só isso. Mas foi o suficiente. Porque o grupo, que antes só sabia ecoar as doideiras dela, agora estava começando a ver o outro lado. Teve até gente me agradecendo no privado, dizendo que nunca imaginou que eu fosse tão querida e que a vibe da minha casa era maravilhosa. Eu sabia. A mentira da Marta estava desmoronando e ela sentia. E como toda pessoa que vive de fofoca, quando percebe que está perdendo o palco, ela não desce do salto. Ela surta. E o surto dela veio do pior jeito possível. Ela tentou me sabotar. Sim, a Marta foi capaz de ultrapassar todos os limites e se meter no meu terreno. Literalmente. Porque dias depois do evento das crianças, eu acordei com o maior fedor vindo do jardim. Pensei que fosse bicho morto. Mas não. Quando cheguei perto, vi que alguém tinha jogado carcaça de peixe entre meus girassóis. Aquilo foi a gota d'água. Porque aí, meu amor, não era só fofoca. Era crime ambiental, invasão, tentativa de intimidação. E pela primeira vez, eu não fiquei só no deboche. Eu fui para a delegacia. Chegar na delegacia naquele dia foi quase como entrar numa novela de humor involuntário. A moça do balcão, toda séria, me olhou meio desconfiada quando contei que a vizinha da casa 05 tinha jogado carcaça de peixe no meu jardim, tipo atentado ambiental com motivação sobrenatural. Expliquei tudo: o grupo de WhatsApp, o abaixo-assinado, as orações coletivas na calçada, as velas e incensos, a história do açúcar e a perseguição disfarçada de espiritualidade. A policial, depois de me ouvir, deu um sorriso de canto. Disse: essa vizinhança anda cheia de novela, hein? E começou a preencher o boletim de ocorrência. Isso já me deu um pouco de esperança, porque finalmente alguém estava levando a sério a minha situação, e não como se eu fosse uma bruxa das trevas. Na saída da delegacia, eu estava com um misto de sensação de vitória e vergonha, porque imagina a cena: eu, com papel na mão, explicando para uns vizinhos no caminho que ia formalizar a denúncia contra atos de magia negra na minha casa. Se não fosse trágico, seria cômico demais. Mas a confusão não parou aí. Porque, depois que o BO foi registrado, a síndica resolveu agir, mas claro, do jeito dela. Mandou um comunicado para o grupo do condomínio, em tom de paz e amor, pedindo que todos evitassem especulações infundadas e atitudes que prejudicassem a convivência. Basicamente, era um pedido para o povo não sair com tochas e forçados atrás de mim. O que, para Marta, foi um tapa na cara. Ela respondeu com mais áudios e textos dramáticos, dizendo que o condomínio estava censurando a verdade e que as forças do mal estavam sendo acobertadas. Teve gente que começou a tirar a Marta do grupo, teve briga de emoji no WhatsApp, a paz virou guerra. Eu fiquei no meio do fogo cruzado, e juro, parecia cena de filme de comédia pastelão. A vizinhança estava dividida entre quem me apoiava e quem, claro, comprou a versão da vizinha surtada. Teve até uma reunião de condomínio, onde quase rolou barraco, e a síndica teve que chamar a polícia para acalmar os ânimos. O auge foi quando a Marta tentou jogar uma praga. Ela mesma disse: não tô inventando, em mim, dizendo que eu ia passar anos de azar e solidão. Eu ri tanto que quase engasguei com meu café. Mas o melhor de tudo foi quando uma das vizinhas, a tia Helena, que não gosta de confusão, resolveu puxar a minha orelha no grupo e disse que a verdadeira magia era minha paciência, porque ela já teria jogado uma bomba na casa da Marta. Eu só respondi com um emoji de girassol. Porque naquela guerra de bizarra, eu escolhi plantar paz, literalmente. Só que, mesmo com tudo isso, eu sabia que a história ainda ia longe. Porque vizinha fofoqueira é igual fofoca, nunca morre, só se transforma. Depois daquele bafafá todo na delegacia e da guerra no grupo do condomínio, eu sabia que não dava para deixar a Marta sair ilesa dessa história toda. Ela estava cada vez mais se achando a estrela do show, espalhando que era protetora espiritual da vizinhança, a única capaz de exorcizar a suposta magia negra que eu praticava. E eu, obviamente, não podia deixar barato. Comecei a bolar um plano que fosse ao mesmo tempo engraçado e que deixasse claro para todo mundo que as acusações dela eram só invenção.
Primeiro, convoquei a turma das crianças que tinham vindo no dia da pintura, aquelas que amam uma bagunça e sabem contar histórias. Expliquei tudo para elas, claro, sem entrar em detalhes pesados, mas falando que a vizinha do lado estava inventando histórias loucas sobre mim. Pedi que cada uma escrevesse uma carta, do jeitinho delas, falando sobre a vizinhança feliz e a importância da amizade, do respeito e da alegria. Depois, reuni aquelas cartas e fiz um mural na minha varanda com todas as mensagens coloridas, desenhos de corações, girassóis e até um hashtag Team Paz que a mais velha inventou. Aí, o plano pegou fogo. Comecei a convidar os vizinhos, inclusive alguns que estavam do lado da Marta, para ver o mural e conhecer a minha vizinhança real. Postei fotos no grupo do condomínio, com legenda tipo: a magia verdadeira está na amizade e no respeito. A reação foi hilária. Muita gente começou a postar no grupo coisas positivas. Alguns até pediram desculpas publicamente por terem comprado as mentiras da Marta. Teve até um vídeo da tia Helena, que virou quase a celebridade do condomínio, dizendo que não tinha nada de mal em mim, só gente querendo fazer tempestade em copo d'água. A Marta, claro, surtou. Começou a mandar áudios desesperados, dizendo que aquilo era uma conspiração contra a verdade e que ela ia levar o caso até o bispo. Eu ri tanto que até tirei print para guardar. E sabe o que foi melhor? Em meio a tudo isso, a síndica, depois de tanta confusão, me chamou para conversar pessoalmente. Ela queria se desculpar pela forma que lidou com o caso e até sugeriu que eu fosse nomeada embaixadora da paz do condomínio. Nem acreditei. Foi quase um prêmio de consolação, mas para mim, era prova de que a verdade tinha vencido. E o mais curioso, a Marta, depois de tudo isso, sumiu do condomínio por uns dias. Dizem que foi para a casa da irmã, para recarregar as energias. Mas, vou te contar, eu estava mais preocupada com a minha coleção de girassóis do que com a vingança dela. Porque, no fim, a melhor mágica que eu podia fazer era mostrar que a fofoca boba e a calúnia podiam ser derrotadas com um pouco de amor e bastante criatividade. Depois do sumiço dramático da Marta, a paz finalmente deu uma respirada no condomínio. Claro, não sem algumas risadinhas de canto de boca e olhares desconfiados sempre que ela aparecia de novo, fingindo que nada tinha acontecido. Mas o clima estava diferente, e para o meu alívio, a maioria dos vizinhos tinha enxergado que a história da magia negra era só uma bobagem inventada por uma pessoa que queria atenção. Até o síndico, que antes era meio indiferente, passou a me cumprimentar todo dia com um bom dia, embaixadora da paz. E eu? Eu me sentia quase uma heroína local. Aquele episódio todo serviu para mim como uma aula sobre como as pessoas adoram uma fofoca e como o medo do desconhecido pode virar uma arma poderosa nas mãos erradas. Quem diria que um simples não para emprestar açúcar ia virar esse pandemônio todo? Mas também aprendi que não importa quão absurda seja a acusação, você pode reagir com inteligência, humor e, principalmente, calma. Eu nunca me imaginei lidando com acusações de feitiçaria em pleno século XXI, ainda mais por causa de um pote de açúcar. Mas olha, foi uma história que vai render por muito tempo. E o melhor, ela me ensinou a nunca subestimar o poder das flores, literalmente. Porque aqueles girassóis, o mural das crianças e até as minhas atitudes foram a minha arma secreta para mostrar que a magia mais poderosa é a da gentileza, do bom humor e da paciência. A Marta? Bem, ela acabou mudando de condomínio alguns meses depois. Dizem que ela tentou espalhar histórias bizarras lá também, mas, pelo menos por enquanto, não tem nada que chegue perto do que fez aqui. E eu? Eu continuo cultivando meus girassóis e minha paz. E, claro, sempre guardo uma caixinha extra de açúcar para não correr risco de virar personagem de fofoca bizarra de novo. Porque, no fundo, a gente sabe, vizinha fofoqueira tem mesmo é que ser combatida com doçura e uma pitada de ironia. E foi assim que eu sobrevivi ao ataque de magia negra mais absurda que já vi, tudo porque não quis emprestar um pouco de açúcar. Se inscreve e ativa o sininho para mais.